que te levou a migrar da vida privada, setor privado, onde você teve sucesso indiscutível pela métrica aqui de abertura de lojas, né, uma marca com mais de 100 anos, para a vida pública, onde a gente sabe, né? Eu, como digital influencer e a minha esposa também, todo dia tem gente falando mal da gente. Com político é muito pior. Você pode fazer o certo e mesmo assim vai ter muita gente o tempo todo criticando, por melhor que seja a sua conduta. Por que você comprou essa briga? Bruno, eu acho que teve aí vários fatores. Um alinhamento de planetas. Não foi só um, não. Vamos recapitular aqui. Primeiro, eu fiquei 30 anos abrindo lojas, rodei mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo, grande parte disso por Minas Gerais. Lembrando que apesar da empresa da família ser antiga, esse ramo foi um novo negócio que eu abri. Começou praticamente do zero. O ramo nosso sempre foi concessionária de veículos. Existe ainda, só que hoje o negócio de varejo é muito maior do que o de concessionária de veículos. E eu vi que tinha um potencial de crescimento, comecei a abrir, fiz de acordo com o perfil de Minas Gerais. Minas Gerais são 853 municípios, a grande maioria pequeno. Então, nós especializamos nesse tipo de negócio. Nós não temos loja em shopping, nós não temos loja em região metropolitana, nós temos loja em cidades de 10, 20, 30 mil habitantes. E é o que não falta em Minas Gerais. Então, fiquei dedicando toda a minha vida. E chegou 2016, eu falei, eu quero ver essa empresa que eu fiz crescer funcionar sem a minha presença. Eu já vi muitas empresas, você também que acompanha negócios, começarem a sofrer porque já passou da hora do fundador, do acionista, passar o comando para uma geração mais nova e ele insistir em continuar. Eu acho que nós temos condição de contribuirmos muito, mas nós somos mortais. Sim. Então já vi muito empresário só deixar um negócio na hora de ir para o cemitério ou para o hospital. E eu não queria isso. Então fiz a minha sucessão em 2016, a empresa profissionalizada, com balanço auditado, tudo direitinho, e fui para o conselho de administração. Queria ter uma vida menos corrida, entendeu? Foi para a política. E tive no ano de 17. O ano meu de 17 foi um ano totalmente atípico na minha vida. Eu não estava nem o dia todo na empresa e nem dedicando a outra atividade. Estava estudando, tive a oportunidade de conhecer startups fora, ver como que funciona, está ajudando, contribuindo com a empresa de uma outra forma, que não lá no dia a dia, reunião, cobrança, relatório, viagem, deslocamento sem parar, e contribuir. E coincidiu no final de 17, o Partido Novo entrar em contato comigo. Nós queremos disputar a eleição para governador ano que vem e queremos você contribuindo com o partido. Eu nunca gostei de política. Eu tinha até aversão. Eu ajudava a fazer a política de recursos humanos, os procedimentos, e uma das coisas que eu sugeri foi introduzida que era proibido entrar político na empresa para fazer campanha, para fazer qualquer coisa. Varejo você depende do seu João, da Dona Maria, do Joãozinho para poder estar vendendo, não depende de político. E eu sempre vi com péssimos olhos a política no Brasil. Então, a minha reação natural foi falar não. Você concorda? Eu ser chamado para uma coisa que eu sempre abominei, que eu nunca gostei, que eu considerava uma atividade semi-criminosa, mas esse não começou a ter um custo para mim, com a minha consciência. Eu acordava de noite e pensava, gente, eu sempre critiquei tanto o setor público, a burocracia do Estado, os políticos. Agora eu estou sendo chamado, posso contribuir com alguma coisa e não vou. Então, assim, aquilo me pesou, porque só criticar é fácil. Você mora no condomínio, você critica que o jardim está feio, que a piscina não está limpa adequadamente, que a pintura está não sei o quê, mas você não vai em reunião de condomínio, você não participa. Então, eu comecei a ficar naquela dúvida. Mas antes de falar assim,
eu fui numa psicóloga para ela me dar um atestado de sanidade mental. Eu comecei a duvidar que eu pudesse estar tendo alguma alucinação, alguma coisa assim. Fui, ela me entrevistou, conversou muito e falou, não, você está tudo bem, você está só muito indignado. Lembrando que lá em 2017 a gente estava vivendo pós-impeachment, petrolão, mensalão, mala de dinheiro, mais escândalo, corrupção do PT, não sei mais o quê. Ela falou, não pode ir. Igual agora, né? Mudou tanta coisa assim. Mudou tanta coisa. 10 anos depois e pouca coisa mudou. E aí, mudaram algumas coisas. Eu fui com a cara e com a coragem. Eu falo que se aquela eleição de 2018 fosse esses grandes aquários que a gente vê com tubarão, teria lá alguns tubarões, que são os políticos de sempre, da política tradicional, com bastidões por atrás, com apoio de centenas de prefeitos, milhões para gastar. E além desses tubarões, teria lá um lambari desse tamanho que seria eu. Entendeu? Porque eu estava num partido pequeno, desconhecido, sem recursos, o partido não usava recursos públicos, mas mesmo assim acabamos fazendo essa reviravolta. Então acho que o que me moveu foi inconformismo, foi indignação, lembrando que meus últimos 2 anos na empresa, 2015 e 2016, Bruno, eu tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários, devido à recessão. Sim. Você acompanha a economia, você sabe que a maior recessão da história do Brasil foi a de 2015 e 2016. E ali eu comecei a ver que não adianta você estudar muito, eu sempre fui bastante estudioso, não adianta você ser um bom profissional, não adianta você criar uma empresa boa se você está num país que está caminhando para ser uma Venezuela. O que vale qualquer empresa na Venezuela? Nada. Ninguém quer ir para lá. Um país onde só tem corrupção, não tem nenhuma previsão de nada. Então, em 2015 e 2016, eu acho que eu comecei a sentir. Mas a virada mesmo veio em 2017 com o convite do partido e essa reflexão. E lembrando também que a minha situação financeira me permite estar na política ganhando ou perdendo a eleição, não vai fazer diferença, eu não dependo, graças a Deus, de estar ganhando ou não qualquer eleição para me manter. Meus filhos já formados, criados também. Outro ponto que acabou ajudando, eu separado, que eu acho que casado e fazer campanha é uma coisa complicada, sabe? Você passa a viver igual cigano, cada noite num lugar, porque na minha campanha de 2018, eu fui a mais de 200 cidades. Nossa. Numa campanha, a mais de 200. Rodei só no meu carro, sem considerar voos e carros de terceiros, que às vezes eu utilizei, mais de 70 mil quilômetros. Então é uma maratona. E para quem tem família, acaba sendo, às vezes, um obstáculo. Mas os filhos criados, separados, acabou que funcionou. Então estamos aí. E mostrando que é possível fazer uma política diferente. 70 mil quilômetros só na campanha? Só na campanha. E foram quantos meses? 10 meses. 10 meses. 7 mil quilômetros por mês, dá 220 quilômetros por dia. Não é nada demais, não. Concorda? Mas não é pouco também, não. Não é bastante. Tá pensando no carro, todo dia? No carro da Malu. Você tem 40 mil quilômetros rodados em 4 anos. Em 4 Ah, mas olha só, esse é um carro bom para vender, hein? No dia que tá você for vendo? vender, O pessoal sabe. Tá vendo? No dia que você for vender, você lembra de mim. E aí eu botei a venda. Tá vendo? É um ótimo que é um carro híbrido no episódio. Falou, pô, híbrido pode dar problema. Não conta, amor. A gente tá aqui vendendo carro.